E aí, projetista, beleza? No vídeo de hoje a gente vai aprender a projetar um sistema de sucção para piscinas. O que significa um sistema de sucção? Independente se é uma piscina, se é um ofurô, se é um spa, se é uma hidromassagem, sempre vai precisar de um sistema de sucção. E aí, o sistema de sucção ele precisa atender a todos os requisitos que eu vou passar aqui, independente do tipo de piscina ou tipo de sistema. E antes de começar, você vai deixar o seu dedo nesse botão vermelho que está escrito inscreva-se, se inscreve no canal. Se você gostou do vídeo, deixa o seu like. Se você não gostou, deixa o seu dislike. E se ficou com alguma dúvida, por favor, mande aqui nos comentários. Bora pro vídeo. Então é o seguinte, eu vou abrir um trecho aqui da norma. É o trecho 5.4.4.8.2 da NBR 10339. Tá? E aí, conforme essa norma de 2018, a gente tem ali a primeira parte do projeto sobre o sistema de sucção. O sistema de sucção ele é importantíssimo porque ele é a parte da segurança de uma piscina, tá? A gente tem muitos casos aí de acidentes por causa desse sistema e aí a norma vem aqui para balizar, para trazer, né, o que a gente precisa fazer, o instalador precisa fazer para a gente ter segurança no uso de qualquer tipo de piscina, né, ou qualquer coisa que tenha um sistema de sucção. Então, o primeiro item que a norma nos traz é o seguinte: montar o sistema de sucção com no mínimo 2 drenos de fundo equipados com grelha anti-aprisionamento, interligado entre si, distante no mínimo de 1,5 m de centro a centro, equilibrados hidraulicamente conforme a figura 10. Esse aqui é o item que todo mundo fala, tá? Que é o item que todo mundo já meio que sabe, a maioria das pessoas sabem. Se você não sabe, fica sabendo agora. O intuito desse vídeo é mostrar tanto o que todo mundo sabe, tanto coisas que pouquíssimas pessoas sabem sobre esse sistema, tá? Porque existem outras formas de projetar o sistema de sucção sem precisar atender, por exemplo, o item A, tá? Então, a gente vai repassar aqui e vai mostrar para vocês quais são as outras formas de se projetar um sistema de sucção, tá? Então, conforme a figura 10, eu vou mostrar aqui agora para você, e é uma figura direta da norma. E aí, pessoal, a figura 10 é essa aqui, ó, 2 ralos com grelhas anti-aprisionamento, tá? Então, grelhas anti-aprisionamento, eu já vou falar um pouquinho sobre essa definição, tá? Então, a distância entre eles, no mínimo, 1,5 m, tá? E elas têm que estar hidraulicamente equilibradas. O que significa? A minha sucção ela tem que sair do meio da ligação entre elas. Eu não posso sair de uma forma desequilibrada. Então eu saio do meio e aí depois disso, aí eu vou para o meu sistema da bomba, aí eu faço o meu traçado, né, dependendo da posição da minha bomba que vai estar. Então, por exemplo, vamos supor que a minha bomba esteja do lado direito. Então ela vai sair do meio e vai para cima, vai para a direita e vai para minha bomba. Se ela estiver para o outro lado, então, enfim. Então a gente vai sempre sair do meio, por quê? Para equilibrar as duas vazões entre os dois ralos, tá? Para a gente não ter mais vazão de um ralo do que no outro, exatamente para a gente tomar esse cuidado para não passar da velocidade máxima de sucção desse meu sistema, tá? Então, sempre saindo do meio. E o segundo item é dimensionar a captação de água pela superfície por meio de coadeira, que é o nosso skimmer, né, conforme a figura 12, que eu já vou mostrar para vocês, ou canaletas conforme a figura 13, com vazão adequada para a sucção da bomba instalada, conforme as figuras 12 e 13. Em tanque onde a sucção for feita somente pela coadeira, ou seja, não tenha ralos de fundo, dimensionar no mínimo 2 coadeiras para que não ocorra o risco de aprisionamento nele, conforme exemplificado na figura 11. Então, existe a possibilidade de eu ter uma piscina que não tenha ralos de fundo. Porém, se eu tiver ralos de fundo, além da minha sucção de fundo, eu também preciso da minha sucção superficial, tá? E aí, se eu tiver só sucção superficial, eu preciso ter no mínimo 2 skimmers. E aí, qual que é a diferença das duas? Sucção de fundo, eu vou filtrar, né? Eu vou pegar a água que vem dos dispositivos de cima e essa água nova, renovada, que passou pelo filtro, pelo sistema de tratamento, vai descer e meu sistema de sucção está puxando, então eu consigo recircular toda a água da piscina. Já a sucção superficial, eu vou pegar sujeira que fica, né, boiando. Então tem a sujeira mais pesada que a água, que aí o ralo de sucção ele filtra, né, vou puxar dali, e a sujeira mais leve, meu ralo de sucção de fundo não consegue pegar. Então aí eu tenho a minha coadeira, e aí o vento ele acaba levando para minha coadeira essa sujeira, ou então até o próprio dispositivo de retorno vai jogar através do seu jato em direção à minha coadeira, tá? Então
é muito comum a gente ter tanto de fundo quanto o superficial, porque aí eu consigo filtrar todas as partes da piscina, minha piscina tem uma manutenção menos recorrente, tá? Então, mais comum é coadeira e ralo de fundo. Eu posso projetar sem coadeira e também posso projetar sem ralo de fundo. Porém, para isso acontecer, eu tenho que tomar esses cuidados, tá? Principalmente se eu não tiver o ralo de fundo, se eu tenho duas coadeiras. Se eu não tiver a coadeira, eu preciso ter pelo menos aí um ladrão extravasor, né? Onde ele vai controlar o nível da piscina. A coadeira, além dela fazer essa limpeza superficial, ela também controla o nível da piscina, tá? Se eu não tiver essa coadeira, tem que ter lá um ladrão extravasor para controlar o nível dela. E eu tenho a figura 11, né, que é o sistema com duas coadeiras, sem o ralo de fundo, e eu posso interligar ali elas para ir para minha bomba e também hidraulicamente ligada, tá? Esse sistema é muito incomum. O ralo de fundo ele ajuda muito na manutenção da limpeza, não faz muito sentido eu não ter ralo de fundo, tá? E também, por exemplo, se eu quiser esvaziar, por exemplo, a piscina, eu não consigo esvaziar, até consigo pelo dispositivo de aspiração, que a gente vai falar mais para frente, mas eu não consigo esvaziar a piscina de uma forma mais natural, né? Eu vou aqui e vou recorrer pro ralo de fundo. A figura 12 aqui, ela nos mostra como que funciona, então a sucção da coadeira ela vai vir por baixo, tá? Então sempre vai vir por baixo, geralmente o ladrão, né, que regula o nível da coadeira sai pela lateral ali, tá? Mas a gente não vai falar nisso nesse momento do vídeo, beleza? Então uma coadeira ali, a gente succiona e vai para a bomba. A captação superficial das sujeiras também pode ser feita por canaleta, tá? Então eu vou ter uma canaleta do lado da piscina, conforme a figura 13, e aí dessa canaleta eu faço a sucção também, no mínimo 2 sucções, porém eu não vou ter uma pessoa ali, então o risco de entrar ali é menor, mas eu tenho que ter também 2 sucções. E eu tenho que tomar cuidado que essa altura dessa canaleta, como ela vai direto para a bomba, ela não pode formar vórtice, tá? Então ela tem que ser bastante profunda, eu recomendo que seja pelo menos meio metro. Então essa água vem da piscina, então além de controlar o nível, ela capta a sujeira superficial, vai para essa canaleta, então é muito comum a gente fazer isso para borda infinita, tá? Quando eu tenho sistema de sucção direto. Ou então aquelas piscinas que ficam quase no nível do terreno, né? Então, em volta dela tem sempre uma canaleta de captação, então eu não preciso de skimmer, e aí eu utilizo esse sistema aí para fazer a sucção. Se eu não tiver como colocar esses 50 centímetros de altura na canaleta, da canaleta tem que ir para um reservatório, e do reservatório vai para minha bomba, tá? É o mais comum isso acontecer. Lembrando que o sistema de sucção, ele pode ser executado atendendo um dos seguintes requisitos, tá? Pode ter dois? Pode ter dois, beleza? Mas pelo menos um dos seguintes requisitos tem que estar atendendo. Inclusive, quando eu tenho dois, por exemplo, eu tenho o sistema de borda infinita e o sistema normal de sucção de filtragem, tá? Eu tenho dois sistemas, duas bombas. Então, um vai ser normal, com os ralos de fundo e coadeira. O outro sistema de sucção vai ser através do sistema de canaletas, que pode ser com um coxo grande, um coxo profundo, ou um reservatório para eu fazer a sucção da bomba, tá? Então eu posso combinar dependendo do meu sistema. E aí no projeto também é muito comum a gente ter 3 sistemas de filtragem, um do ralo de fundo, um da coadeira e outro do dispositivo de aspiração, tá? 3 separados, tá? Então são sistemas separados e eles se juntam lá, só lá na bomba, e eu faço o controle deles através de registro. Item C, montar o sistema de sucção com um dreno de fundo equipado com grelha anti-aprisionamento, instalada com um tanque intermediário de sucção indireta, conforme a figura 14. Então eu posso ter um dreno, eu posso ter um ralo de fundo, desde que eu tenha um tanque intermediário conforme a figura 14, vou mostrar agora para vocês. A figura 14 é essa, então eu tenho meu sistema de sucção indireto, aí eu tenho o meu reservatório, e do meu reservatório vai para minha bomba, tá? Então eu tenho uma entrada de ar nesse reservatório, então a norma tá um pouquinho errada nesse meu sentido, tá? Por quê? Vai se comunicar por vasos comunicantes, isso daí, tá? Então, por exemplo, assim que a piscina ficar mais vazia, a água vai acabar não indo lá para o meu reservatório. Então é interessante esse reservatório estar abaixo do nível do ralo, tá? Pode ficar no mesmo nível da piscina? Pode, porém a gente tem que tomar cuidado com o vaso comunicante, tá? Eu não vou conseguir, tipo, succionar de baixo para cima através da bomba, tá? Então a água só vai ali através dos vasos comunicantes. Então, a partir do momento que eu tiver com o meu dreno, né, a minha água mais baixa que o meu dreno, logo esse meu reservatório intermediário de sucção ele não vai conseguir, né? Então imagine que a água está próxima ali do meu dreno de fundo. Meu dispositivo ali intermediário vai ficar seco, tá? Então, interessante é que tenha pelo menos, isso aqui fique o fundo dele mais baixo que o ralo, tá?
Então isso é interessante porque aí vai por gravidade normal e a bomba consegue succionar, tá bom? Então você pode fazer desse jeito, bem incomum acontecer também para sistemas de filtragem, mas já é algo, já começa assim, eu não tenho sucção lá para minha canaleta, então eu jogo para um reservatório intermediário e vou para minha bomba, tá? É muito comum para sistemas de borda infinita também a gente usar esse sistema. E aí o último item é montar o sistema de sucção com um dreno de fundo, contando que seja com grelha anti-aprisionamento não bloqueável. Existe a grelha anti-aprisionamento e existe a grelha anti-aprisionamento não bloqueável, conforme os itens 5.4.4.10.4 e 5.4.4.10.5, beleza? Então eu vou mostrar agora as definições de grelha anti-aprisionamento e grelha anti-aprisionamento não bloqueável. Se eu não tiver como colocar o reservatório intermediário, não tiver como colocar dois dispositivos, dois ralos de fundo com grelha anti-aprisionamento. Isso acontece muito no spa, tá? Numa banheira de hidromassagem. O interessante é que você coloque daí o quê? A grelha anti-aprisionamento não bloqueável. Antes da gente entender sobre grelha anti-aprisionamento e grelha anti-aprisionamento não bloqueável, a gente precisa entender o que é o ralo de fundo. A grelha é diferente do ralo. O ralo em si é aonde eu vou acoplar a minha tubulação. A grelha, ela vai ficar em contato com as pessoas na piscina, tá? Então eu não posso deixar essa minha tubulação direto na minha grelha. Eu preciso respeitar algumas medidas e por isso que a gente tem que recorrer primeiro aos fabricantes para ver se eles atendem a NBR, tá? Se os ralos de fundo têm essas medidas. Hoje, se a gente for fazer em concreto, em loco, né? O projeto tem que seguir essas medidas. Então, uma das coisas que vocês têm que ver é o seguinte. Então, o D ali é o diâmetro da tubulação de entrada. Então, quanto maior é a minha tubulação de entrada, maior precisa ser o meu ralo, tá? Então, distância entre o topo da minha tubulação até a grelha, pelo menos 1,5 vezes do tamanho do meu diâmetro. Então, essa é a minha distância, então, independentemente do meu modelo do ralo, vindo por baixo pelo meio, vindo por baixo pela lateral, vindo pela lateral, ou vindo pela lateral e aí tendo um nichozinho, tá? Então, por exemplo, uma tubulação de 50 milímetros, essa é a minha distância, 7,5 cm, tá? 5 centímetros, 7,5 cm, mais 5. Então, meu ralo vai ter pelo menos aí 12,5 cm de profundidade, tá? Então, isso é o que a norma nos diz, então tem que tomar esse cuidado, tá? E aí, essa distância ali, né? Geralmente o ralo ele vai ter um formato que vai jogar a água para o meu dreno, né? Para onde vai a minha tubulação, meu encaixe da tubulação. Pelo menos eu tenho que ter uma parte reta ali de pelo menos a altura do diâmetro, tá? Seguindo esses detalhes, o teu ralo está ok. Aí, esse ralo, eu posso colocar dois tipos de grelha. A grelha anti-aprisionamento e a grelha anti-aprisionamento não bloqueável, dependendo ali daquelas minhas condições do sistema de sucção que eu mostrei ali para vocês, do A até o D. Sobre a grelha anti-aprisionamento, basicamente ela tem que atender aos requisitos da norma, tá? Então tem que ter gravação de todos esses itens. Ela não tem dimensão mínima, tá? Porém, ela tem que atender uma velocidade máxima de escoamento de 0,5 metros por segundo. Ou seja, ela não pode, os orifícios dela não podem ser muito pequenos, tá? Para não ter uma velocidade muito alta. Então, isso é a condição de uma grelha anti-aprisionamento. E aí, aqui tem uma parte de requisitos de desempenho que fala que as grelhas anti-aprisionamento devem ser ensaiadas para comprovar o atendimento aos requisitos de avaliação contra o aprisionamento de cabelos e partes do corpo previstos na legislação em vigor. Na sua ausência, devem atender a ANSI APSP 16 ou norma internacional específica. Isso quer dizer que é o seguinte, geralmente ela vai ter uma padronização de fabricação conforme essa norma, e aí você vai notar que as grelhas anti-aprisionamento vão ter uma média aí de tamanho de 25 centímetros a 30 centímetros. E elas vão ter sempre ser um formato de cúpula, né? Ela vai ficar um pouquinho acima do piso da piscina, tá? Isso tudo vai permitir que a gente tenha um formato, né? Uma dimensão que faça com que, além de eu ter a velocidade máxima de escoamento 0,5, eu consiga comprovar aí que eu não tenho aprisionamento de cabelos e partes do corpo. Geralmente, os fabricantes de grelha anti-aprisionamento vão seguir essa norma internacional específica ou a ANSI APSP 16. Tá bom? E aí você vai ver que há um padrão. Pode ser quadrada, pode ser redonda, mas ele vai ter sempre um formato côncavo, tá? Como se fosse uma cúpula, e vai ter dimensões aí entre 25
20, 30 centímetros, tá? Dependendo da vazão que ela vai atender, tá? E aí ela tem uma vazão máxima a ser atendida, então você tem que tomar cuidado com isso. Qual a vazão máxima daquela grelha? Tem que estar de acordo com a vazão da sua piscina. Já a grelha anti-aprisionamento não bloqueável, também, mesmo esquema, velocidade máxima de escoamento de 0,5 metros cúbicos por hora, e ela tem uma dimensão mínima. A dimensão mínima é prover grelhas de dreno de grandes dimensões com tamanho mínimo de 46 por 59, de tal forma que o corpo humano não possa obstruir o suficiente para criar perigo de aprisionamento por sucção. Então, basicamente, o que acontece na prática, tá? Se eu tenho grelhas no mercado anti-aprisionamento de 30 centímetros, por exemplo, eu vou fazer um ralo de 60 por 60, tá? Fazer esse ralo 60 por 60 com aquelas dimensões lá, então provavelmente vai ser um ralo moldado em loco no próprio concreto. Vou comprar 4 grelhas de 30 por 30, beleza? Anti-aprisionamento, conforme o fabricante, e vou fazer a minha ligação, tá? Acaba acontecendo isso, por quê? Eu não tenho uma grelha desse tamanho no mercado no Brasil, então fica um negócio gigante mesmo. E é isso que acaba acontecendo. Então, quando que eu utilizo isso? Quando eu preciso de só uma, né? Se eu só posso uma grelha, tá? Que é o caso dos spas moldados em loco. Ah, Alan, mas aí o spa da jacuzzi não tem uma grelha desse tamanho. A jacuzzi é um modelo inteiro, tá? Então, todo o sistema, então é garantido que aquilo não vai acontecer, porque muito provavelmente tem outras medidas ali de proteção contra o aprisionamento. Tá? Então, o equipamento que a gente compra pronto, o spa que a gente já compra pronto, quem vai se responsabilizar por isso é o fabricante. Não existe projeto quando o spa já é pronto, tá? Mas, quando a gente está fazendo aquele moldado em loco, alvenaria, né? Ou então até aqueles de fibra, a gente tem que tomar esse cuidado. Aí, ou a gente cria um reservatório intermediário e coloca um dreno, conforme a norma, ou a gente não cria esse reservatório intermediário, coloca um dreno e coloca esse um dreno vai ser o ralo bem grandão. E aí, por que eu não consigo colocar 2? Porque eu não consigo respeitar a distância de 1,5 m. Geralmente o spa ele não tem todo esse tamanho. Sobre o sistema de sucção, é isso, não tem muito que a gente falar, tá? Então a gente tem que tomar esses cuidados para esses 4 itens, independente se é borda infinita, se é spa, se é hidromassagem, se é piscina de criança, tá? Então, você precisa projetar com um desses 4 itens de segurança, tá? E respeitando isso, aí sim, você vai partir para qual grelha que eu vou usar, quantas grelhas, enfim. Aí você vai lá e usa essa nossa consideração. Me diz aqui nos comentários se você ficou com alguma dúvida sobre o tema. Te vejo no próximo vídeo. Valeu e tchau, tchau.